Olá! Bom, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro Silmarillion, né? É um projeto de leitura que eu tô fazendo aqui no canal, que fala sobre as histórias relacionadas à história do Anel, né? Então, eu comecei com uma tradução em português de uma lenda clássica, O Anel dos Nibelungos, né? Que já tem vídeo. Depois eu falei sobre a primeira parte desse livro e falei sobre os 2 primeiros capítulos da segunda parte. Então a gente está aqui no capítulo 3, 4 e 5 dessa segunda parte, né? Esses capítulos, eles continuam naquela lógica de estabelecer a história, né, da Terra-média, de como ela surgiu, de como surgiram os povos que nela vivem, e tudo mais. E o capítulo 3 fala sobre os elfos. Então, quais são as partes mais importantes que merecem ser comentadas a respeito desse capítulo? A gente sabe que os elfos foram criados... de início parecia que eram grupos reduzidos, e depois eles foram se separando, ocupando vários lugares da Terra-média. Uns eram os elfos da floresta, outros elfos das montanhas. De acordo com a vocação, né, eles iam ocupando os espaços da Terra-média, que voltou a ser ocupada, digamos assim, né, depois daquele movimento dos Valar que foram embora da Terra-média, ocupando um novo lugar, né? E assim, essas criaturas foram se estabelecendo na Terra-média. O que é interessante que a gente vê aqui nesse livro a gente sente na leitura que o que o Tolkien tinha em mente de singularizar esses personagens, ele faz isso de forma muito planejada e faz isso muito bem. Então a gente tem narrativas mitológicas, a gente tem contos de fadas, né, que aparecem aqui com personagens que têm nomes e têm história própria. Então ele faz isso de forma excepcionalmente bem, né? Não é à toa que ele chegou a ser a referência para vários outros autores que seguiram essa mesma lógica de pegar personagens de contos de fadas e transformar em histórias com indivíduos, né, com pessoas singulares, digamos assim. E a gente vê isso aqui nesses capítulos. Os elfos das trevas, os elfos da luz, já eram denominações que existiam nas literaturas clássicas e aparecem aqui no capítulo 3. Mas ele especifica, ele diz: esse é o grupo dos elfos da montanha, esse é o grupo dos elfos da floresta. E eles têm nomes, né? São nomes nessa língua que o Tolkien criou e são impossíveis às vezes de pronunciar e tudo mais, mas enfim, quem conhece os apêndices do Senhor dos Anéis já está mais familiarizado com isso e vai encontrar essa história aqui de forma mais detalhada, né? Tem uma história que eu acho que, se não me engano, aparece no capítulo 4, em que, acho que é 4, Tingle e Melian, né? Esse personagem, ele me lembrou muito dois contos de fadas. O da Bela Adormecida e um outro conto dos Tuatha Dé Danann, ou Danann, que é um grupo de personagens mitológicos da Irlanda, que seguem a deusa Danann, né, que é uma deusa importante da literatura irlandesa. Um deles está caçando numa floresta e encontra uma donzela a cavalo, segue, porque obviamente vai se apaixonar por ela, e acaba atravessando os mundos, né? Então é muito curioso porque tudo isso
é uma espécie de eco aqui na história do Tolkien. Em algumas traduções, esse outro mundo em que ele vai parar é chamado justamente o outro mundo, né? Com letras maiúsculas. Que seriam, em outras histórias, esse país das fadas, né? Que é frequente nessas narrativas. Quando a pessoa sai do seu universo normal, da sua realidade normal, e vai parar nesse universo maravilhoso, onde tudo pode acontecer, onde são os seres mágicos e etc, né? E isso acontece com ele. E ele se apaixona por ela e nesse encantamento de amor ele fica perdido ali durante centenas e centenas de anos sem perceber. Ele só fica sabendo disso quando ele tenta retornar para ver as pessoas da família dele, né? As pessoas que ele conhece e que não estão mais, obviamente, entre as pessoas da Terra. Então, assim, isso acontece um pouco com o Tingle e a Melian, né? Ele tem um outro nome nessa parte, porque assim, os personagens recebem nomes de acordo com os lugares onde eles vão se estabelecer, né? Da língua daquele lugar. Nesse ponto da história ele se chama Elwë. E ele se perde num bosque, fica sob um encantamento nesse bosque e se apaixona pela Melian. E ele, só no gesto do primeiro toque entre eles, vários e vários anos se passam, né? É muito curioso, é muito poético, né? Como sempre eu falo aqui a respeito do Tolkien, né? A frase que ele usa é: enquanto longos anos eram contados pelas estrelas que giravam acima de suas cabeças. Então essa é a forma que ele usa para dizer que muito tempo se passou enquanto eles estavam ali naquele toque inicial, né, de quando eles se conhecem. E o tempo passa diferente, como no País das Fadas, naquelas histórias, né? E é um universo das florestas, dos bosques encantados, enfim. E você só percebe isso se você tem uma leitura mais atenta das histórias clássicas. Porque senão você fica enredado pela história do Tolkien ali e você nem percebe essa intersexualidade, né? Essa relação entre essas narrativas. Mas assim, é uma das coisas que me move a ler os livros do Tolkien, né? Essa capacidade que ele tem de recriar as histórias de uma maneira totalmente original e os personagens têm nomes, histórias próprias, acontecem coisas com eles e você vai ficando você vai ficando enovelado, né, na história e você nem percebe. No outro capítulo, a gente fica sabendo... Aí, gente, tem os nomes específicos que são um pouco complicados de pronunciar, né? Mas é o capítulo sobre o Fëanor. E o Fëanor? É Fëanor? Peraí que eu vou encontrar para falar para vocês o nome direitinho. Eu acho que é Finwë, que tem os filhos chamados Fingolfin, Finarfin e Fëanor. Se alguém souber se é isso mesmo, pode deixar nos comentários, né? Mas assim, esses personagens, eles são os irmãos da Galadriel. Então aqui nesse capítulo 5 da segunda parte do Silmarillion, é quando a Galadriel aparece pela primeira vez, pelo menos nesse livro, né? Eu acho que seja a primeira vez que ela aparece nas histórias de um modo geral. E a gente fica sabendo um pouco sobre o pai dela, os irmãos e tudo mais, né? E, enfim, a gente tá ali lendo as histórias do início dos tempos e de repente encontra a Galadriel. É muito curioso, né? Assim, pra quem não tava esperando como eu, é bastante curioso. E a leitura é sempre prazerosa, né? Assim, com certeza super indicado. E aí eu aproveito para fazer um último comentário a respeito das anotações. Porque às vezes essas anotações geram curiosidade, né? E as pessoas querem saber o que anotar, o que grifar no livro durante a leitura. Enfim, gente, isso vai depender
da leitura que você está fazendo, do tipo de livro, do tipo de leitura que você está fazendo mesmo, tá? Eu tô seguindo essa história primeiro para conhecer esses personagens, para ter um primeiro contato com eles. Então, quando eles aparecem, eu circulo o nome deles, né? Se diz como que eles nasceram, ou o lugar que eles moraram, essas coisas eu acho importante grifar. E a relação dessas histórias com as histórias clássicas, tradicionais, que são leituras que eu já estou mais acostumada, né? Então, assim, quando a gente estuda a teoria da literatura, a gente faz essa relação entre os textos que a gente está lendo e os textos que a gente já leu e que já são tradicionais em determinada história. Então, é mais ou menos essa o que eu mais costumo grifar, né? Então aqui eu grifei a história das criaturas que o Melkor cria no capítulo 3 e as criaturas das literaturas clássicas, né? Do Loki, que cria aquelas criaturas... ele gera, né? São filhos dele. São criaturas monstruosas, né? Dessa energia caótica e tudo mais. Que aparece, assim, eles têm na aparência aquilo que eles são na essência. Então essa é uma anotação que eu achei importante de fazer, né? O fato deles criarem correntes, né? Como a Gleipnir da história do Tyr e do Poço, né? E da prisão do lobo que devoraria o sol e a lua e geraria o fim do mundo nórdico, e também a história da Angainor, que é uma corrente que Aule fabrica, né, nesse capítulo também. Então, assim, é isso que eu anoto. Quando eu grifo, quando eu coloco os post-its, é pra chamar atenção para isso. Mas acaba que eu fico marcando, e depois o ideal é reler o capítulo inteiro para encontrar todos esses detalhes, assim. Mas foi excelente a leitura. O próximo é o capítulo 5, tá? Então, até a próxima.